Agora, Danilo, a gente estava conversando realmente nos bastidores antes de entrar ao vivo. E eu estava falando, normalmente eu sou mais paciente, né? Eu sou das pessoas que acham que precisa ter calma, não adianta a gente ficar querendo imediatismo numa temporada que começou agora, mas o cenário realmente é desanimador, pelo menos se desenha para ser desanimador neste começo. Nada irreversível, é claro, a gente está no início de fevereiro, mas é o que você falou. Eu acho que o mais preocupante não é o desempenho no jogo de ontem, até porque o Palmeiras ontem usou muito os meninos da base, era um time bem alternativo. Mas algumas outras coisas me preocupam. Primeiro que o Palmeiras perdeu peças e não repôs. Então a gente está vendo que o elenco tem suas fragilidades, né? Já do ano passado estava numa reconstrução e tudo mais, mas não é aquele super elenco recheado como gostam de pintar. Não é um elenco ruim, óbvio, mas é um elenco que precisa de peças. Isso é fato, isso já está identificado. E a janela fecha em março, né? Sendo que o Campeonato Brasileiro já começou. Segundo é que o Palmeiras muda suas peças e eu não vejo uma evolução no estilo de jogo. Isso a minha opinião, né? Mas eu acho que o padrão tem se mantido. Eu até estava vendo Ai, não lembro quem que falou que o Palmeiras ontem deu 66 chutões. Eu acho que o Palmeiras até tenta com esses jogadores, né? Com o Andréas, com o Marlon, colocar a bola mais no chão, mas acho que está meio já no DNA dessa equipe tentar, né, alongar as bolas e tudo mais. Eu acho que a gente gostaria de ver também formas diferentes de jogar. E a terceira é que eu acho que a relação, né, da direção, do Abel com a torcida, ela não anda das melhores já há um bom tempo. E eu não sei como isso vai ser daqui para frente, mas no futuro próximo parece que se os resultados não forem imediatos, né, essa relação vai continuar tendo ruídos e atritos. E isso é ruim como um todo, claro, né? Pois é, tá difícil. E tem muita coisa para a gente conversar. Só antes da gente continuar no papo que a Isa já nos trouxe, eu quero dizer a vocês que temos uma enquete no ar, tá? E a enquete, ela pergunta quem mais te irrita no momento. Se é Abel Ferreira, se é a diretoria, com base na Leila e no Anderson, né? Ou se ninguém, se vocês estão calmos, como diria a presidente. Aproveitando para mandar um abraço para a Janete Aparecida, que é sempre nossa presença confirmada aqui nas lives. O Caião, o Caio Fode, que está direto também aqui e já deixa um like, é nosso membro aqui, usa as figurinhas do Lavieri, o Osmar Matos falando que era o dia da marmota hoje. E o Thales Solano, que foram os membros que estão aí e que eu vi. E fica o convite para vocês, membros que querem deixar o recado, que querem aparecer com mais frequência na telinha aqui no canal do Lavieri. É só virar membro aqui no YouTube. Muito obrigado a todos vocês que já são membros. A nossa comunidade só aumenta. Aliás, temos agora a nossa comunidade oficialmente aberta aqui no YouTube. Vocês podem lá digitar perguntas, comentários, com a mesma regra de sempre: educação. Vamos lá, falando sobre o que a Isa nos trouxe também um pouco. Isa, sabe o que mais me assusta é que a diretoria do Palmeiras, das duas, uma, né? Ou tá muito perdida, ou vai aparecer com alguma coisa muito gigante agora. O que me deixa um pouco mais cabreiro foi a entrevista ontem do Abel Ferreira. A Uhum. entrevista do Abel Ferreira ontem foi pela primeira vez em muito tempo, não que tenha sido assim uma paulada, mas para os padrões que o Abel Ferreira normalmente adota na coletiva de imprensa na hora de falar da diretoria, olha, foi uma paulada. Porque ele disse, não precisa ser muito inteligente para saber que saiu um, entra outro, né? Então, assim, pro padrão do Abel Ferreira, foi uma paulada. E pela primeira vez eu vejo o Abel deixando isso público. E eu acho isso bom, porque deixa claro que o treinador não está concordando com o que está acontecendo. Porque até então a gente ficava na dúvida, será que é isso mesmo? Será que tá todo mundo de acordo? Porque pode ser que tá todo mundo, não, precisa de reforço, precisa de reforço, precisa de reforço. Mas agora o Abel deixou claro que não está de acordo com o planejamento que está sendo feito até agora.
E no domingo tem Palmeiras e Corinthians. Um abraço ao Afrânio, que está aqui deixando o seu bom dia, boa tarde, boa noite. Domingo, Isa, dependendo do que acontecer, a panela de pressão, sabe o peãozinho da panela de pressão? Vai rodar e não vai segurar. Porque o Palmeiras já perdeu 5 jogadores e trouxe um, Marlon Freitas. Eu não consigo entender onde a diretoria acha que vai chegar com esse planejamento. Passamos agora, estamos perto de completar um mês de pré-temporada. No ano passado, o Abel Ferreira disse que faltou experiência e sobrou irreverência para o Palmeiras. O Palmeiras chegou na final da Libertadores e perdeu a final da Libertadores, segundo o Abel, por conta disso. O primeiro movimento foi: vamos trazer Marlon Freitas. Pô, legal. Marlon Freitas é um cara que agrega ao vestiário, é um cara que trouxe liderança para o vestiário. Mas só. E aí saíram o Everton, Rafael Veiga, que são 2 líderes e, pô, identificados pra caramba. O Mikael, que tudo bem, ninguém vai sentir saudade. O Facundo, que até hoje eu digo que se ele tivesse vindo por 5 ou 6 estava bom. E o Aníbal, que também foi embora. E o Palmeiras não tem o camisa 5, porque o Marlon Freitas, vocês que estão aqui sabem, o Marlon Freitas não é camisa 5, e eu digo isso faz tempo, não é de agora. Então isso me preocupa, Isa, essa falta de reposição. E aí, olhando ontem o jogo, eu não tô nem aí pro coletivo do Palmeiras ontem, porque é um catado. Ontem foi um catado. Nem camisa 10, nem armador tinha. Claro que deveria ter mostrado mais. Mas o que mais me chamou a atenção foram erros individuais, como o Riquelme, cara a cara, em vez de dar o passe tranquilo, ele quis dar uma cavadinha irritante. O Giai errando individualmente, o Luigi errando individualmente, e aí nem quando entrou a cavalaria mudou muita coisa. Então, Isa, essa falta de contratação me preocupa. O que mais te preocupa? Eu sei que você já dividiu em 3 itens aí, mas o que mais te chama a atenção? Com certeza esse planejamento ruim, né, do Palmeiras, que eu acho que vem desde o ano passado nessa reformulação de elenco, porque, como eu disse, é normal que, né, você traga uma ou outra peça que você acha que vai dar certo e não dá certo, isso acontece em qualquer clube. Só que eu acho que o Palmeiras gastou bem para trazer peças que não mudam o jogo tanto quanto poderiam, né? E eu acho que um sintoma disso também é o Mikael e o Facundo Torres, 2 caras que chegaram ano passado, já foram embora, né? E, por exemplo, o Emiliano Martinez ontem mais uma vez teve chance e mais uma vez não correspondeu. Então, assim, primeiro que eu acho que o Palmeiras ano passado investiu em muitos nomes que eram apostas, e tá tudo bem você apostar, mas não em praticamente todos os jogadores, né? E aí poderia corrigir esse planejamento, né? Porque é normal também você querer corrigir alguns pontos que não deram certo. E o Palmeiras teve desde o final do ano passado para fazer isso, né? O Palmeiras parou lá no dia 5 de dezembro. Então, dia 5 de dezembro, as necessidades já estavam mapeadas, todo mundo já sabia quais eram as necessidades principais do Palmeiras, e desde então, nada aconteceu praticamente. O Marlon Freitas chega e é um belo de um reforço, mas não era uma necessidade principal. Aliás, eu acho que era uma necessidade principal pensando em liderança. Eu acho que o Palmeiras precisava de um cara como ele. Mas pensando em posição, não era a necessidade principal, porque as necessidades principais a gente vem sempre falando aqui: um zagueiro e um camisa 5. E até agora nada aconteceu. Tem até março para contratar, a janela europeia, né? Fechou já, né? Fecha hoje, é isso? A janela Isso, europeia? fecha hoje. Alguns lugares têm umas datas diferentes, mas em geral fecha hoje. Enfim, e então, assim, é bem preocupante, porque, além de tudo, esse ano é um ano atípico, em que o Campeonato Brasileiro já começou. Então, não adianta você apostar todas as fichas na janela do meio do ano e fazer um segundo semestre maravilhoso, se no primeiro semestre você colocar tudo a perder, porque nesse ano o brasileiro é de janeiro a dezembro. A Libertadores, como sempre durante todo o ano. Então você tem um calendário muito traiçoeiro nesse ano. Então acho que o Palmeiras está muito atrasado no planejamento. Num planejamento que, como eu disse aqui, poderia ter sido feito já com antecedência. A gente já sabia quais eram as necessidades. Vários outros times, vários não, mas outros times terminaram a temporada depois do Palmeiras, né? E se mexeram.
Caso do Flamengo, caso do Cruzeiro, do próprio Vasco, que está contratando jogadores dentro das necessidades do Vasco e das possibilidades que o Vasco tem, mas o Vasco está se reforçando. Então, assim, por que o Palmeiras, né, se atrasou tanto? É uma grande questão e uma pergunta que eu gostaria de fazer, inclusive, se eu tivesse oportunidade. Pois é, e aí o Alexandre Damiano, que é nosso amigo do Apoia-se, aliás, vocês que estão sempre aqui, sabem que eu até apostei com ele quem vai terminar na frente no Campeonato Brasileiro, uma garrafa de vinho, se é o Palmeiras ou se é o Corinthians. Ele traz um ponto sobre, não é apenas a matemática do sai 5 e vem um, temos uma diretoria totalmente descolada da realidade. Um pouco disso, Isa, eu acho que a diretoria demora muito a se pronunciar, demora muito a explicar as coisas. E essa história, o Massini, que usa sempre o termo Coreia do Norte do futebol, porque é um time absolutamente fechado, que não tenta passar explicações, e quando passa, são explicações sempre, como eu posso dizer, burocráticas, explicações mínimas, sempre notinhas que não agregam em muita coisa, é muito difícil a gente entender as coisas. É. E é por isso que me chama a atenção o que o Abel falou ontem. O ideal seria o quê? Durante essa semana, Leila, Anderson Barros falarem na academia de futebol amanhã, inclusive por conta da Victor, que já já a gente fala sobre isso também. Até porque tem muito assunto para ser falado no Palmeiras. O Palmeiras não sabia da Victor, enfim, isso a gente pode falar depois. Vamos ficar falando de futebol e já já a gente passa para esse assunto do dinheiro. Tem bastante superchat que já já eu vou ler aqui. Mas aí, essa questão de descolado, essa questão de time fechado, é algo que me chama muita atenção, sabe, Isa? E o pior de tudo, e aí é o que eu falei para vocês já, inclusive na semana passada com você, é. O mais inacreditável é que quando o Palmeiras ganhou do São Paulo, a presidente estava tirando onda com o Isso é torcedor palmeirense que estava bravo. inacreditável. Isso é Inacreditável. E tava inacreditável. 4-1, foi 3-1, o Palmeiras tinha tomado de 4 do Novo Horizontino. 4. E aí a diretoria tira uma onda. Aí o que acontece? Ontem, quando o Palmeiras perdeu, ela não falou nada, não fez nada, não prestou esclarecimento, não deu entrevista e, obviamente, não fez videozinho falando que estão mais calmos. Agora, só me falta o Palmeiras ganhar do Vitória na quarta-feira e ela fazer esse vídeo. Ou mesmo que ganhe do Corinthians no domingo que vem. Quando que ela vai entender que tem que parar de tirar onda com a torcida, ô Isa? Você tem ideia disso? Você acredita que em algum momento ela vai perceber isso, que ela vai ouvir alguém? Não, eu não acredito que isso vai acontecer. Infelizmente, eu não acredito. Porque essa é a postura dela, né? E aí vai de encontro com um outro ponto que eu trouxe na abertura, né? Que é justamente esse distanciamento que hoje a diretoria do Palmeiras tem com o torcedor, né? Porque a Coreia do Norte, né, que o Massini fala, tudo bem, a gente, como jornalista, a gente quer apurar, a gente quer ouvir quem fala pelo Palmeiras, mas a verdade é que os diretores eles estão se comunicando com a própria torcida. Então, se o Palmeiras é fechado para a torcida. É fechado para o torcedor que quer entender o que está acontecendo dentro do clube. Que é mais que a obra que estão fazendo lá na frente, né, Isa? Que vão deixar o torcedor ainda mais distante da porta da academia. O pouco que tem, que os caras vão lá na academia para tentar ter um contato com ele saindo de carro, estão metendo uma obra gigantesca para deixar ainda mais afastado. Como se um ato isolado de 3 marginais criminosos, sei lá o nome que você quiser usar, justificasse isso. Cada vez mais é mais distante. Desculpa te interromper, mas é que eu lembrei disso. Não, imagina, eu acho isso triste, sabe, Danilo? Porque é um clube de futebol. Futebol é o esporte mais popular do mundo, né? O futebol é o esporte mais popular do país. Então você fala com a população e cada clube responde à sua população, ao seu ecossistema. E o Palmeiras fazendo isso, né, se mostra um time arrogante, fechado, que não quer conversar com o seu próprio torcedor, que é o seu próprio ativo. Então, assim, acho triste, e aí a gente vê, num momento em que a diretoria, né, se distancia, se afasta do torcedor, a gente vê também ídolos indo embora, e aí eu acho muito emblemático o Rafael Veiga, né, no último dia dele de academia de futebol, saindo para conversar com a torcida, né, com os torcedores que estavam ali no portão e abraçando as pessoas, porque você representar um clube de futebol é você entender a importância que você tem para essas pessoas, né?
Muita gente vive do futebol, muita gente tem o futebol como seu próprio lazer, seu principal lazer, né? Então, assim, as pessoas que se prestam, entre aspas, a estarem ali acompanhando, a gente às vezes gastando economia para ir em jogo, né? Pagando um sócio torcedor, pô, você tem que entender a necessidade dessa pessoa, né? É claro que quando você está exposto, e a gente também passa por isso, é difícil, você está exposto à crítica, você está exposto, enfim, a pensamentos e opiniões de pessoas diversas, só que isso faz parte do combo. O principal é você entender a sua função e a sua influência, né, perante essas pessoas, ao torcedor. Então, acho que hoje o Palmeiras, com essa direção, está cada vez mais distante do seu próprio torcedor. Por isso que eu falo assim, hoje, a relação entre Palmeiras, instituição e torcida também me preocupa. Não porque eu acho que o torcedor vai abandonar o clube, claro, isso nunca vai acontecer. Mas enquanto, vamos dizer assim, as partes não fazem as pazes, não estão em harmonia, as coisas se tornam mais difíceis, né? Pois é mais difícil. E aí, na forma de se comunicar com o seu torcedor, é mais difícil do torcedor compreender e comprar o barulho. E falar, não, estamos passando por essa fase, é normal. Não é não é o movimento que a diretoria faz. Não é o movimento que ninguém faz. Então, é muito difícil. É Ô, Danilo, muito eu difícil. tava. Fala. Desculpa te interromper, mas assim, eu tava pensando outro dia, até pra gente fazer uma reflexão aqui. E eu estava tentando lembrar. O Abel, né, ele não é uma pessoa fácil. A gente sabe que ele não é uma pessoa fácil, que às vezes em coletivo ele está muito irritado. Ontem mesmo ele deu uma patada num repórter também. Mas eu lembro que no começo ele era um cara assim que muita gente elogiava as coletivas dele, porque ele tinha paciência para explicar. É claro que também a pessoa vai perdendo a paciência com o tempo, com as críticas, isso é normal. Mas eu acho que nessa gestão desde que a Leila assumiu, ele tá mais. Não sei explicar, mas ele tá mais ríspido, vamos dizer assim, sabe? E aí eu não sei se também é por conta da diretoria que dá, a chave do clube para ele, vamos dizer assim, e também acaba se escorando na imagem dele, porque essa é a verdade. Não sei, ou se é por conta do momento assim que o Palmeiras vive, né? Mas eu acho que assim o comportamento dele mudou, sabe, de uma gestão para outra. Não sei se você tem essa impressão. Pode ser também. Eu não sei se ele chegou num desgaste, sabe? Num nível em que ele tá muito preocupado com as críticas e que ele não tá se vendo agora respaldado por contratação, ou se é muito fechado, não estão acostumado ao contraditório, ou se porque, sabe uma outra coisa também que eles usam muito de muleta? É, Sabe aquele cara que exagera e fala assim, Abel, Pardal, não sabe futebol, filha da blá, blá, Uhum, blá, 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 xinga todo mundo? Eles usam isso como se fosse o padrão normal. uhum, Então aí eles falam assim, ninguém reconhece nosso trabalho, quando na verdade, se você souber filtrar, que é aqui exatamente o que acontece aqui no chat, que é o que claro. acontece em qualquer rede social, você sabe quem faz críticas construtivas, quem quer só desopilar o ódio, quem quer ter só razão e quem quer discutir, debater. Só que aí é o que acontece. Eles preferem se abraçar apenas aos que estão a essa parte da torcida, sabe, Isa? Então eu acho que é mais fácil até para eles, sabe? Eu acho que é mais fácil. Porque aí ele vai, se defende, se fecha nisso e fica ali, parado, sem dar realmente explicação. Mas eu insisto, para mim, quem tinha que aparecer. E aliás, ontem o Abel falou um pouco disso, né? Quando ele fala além da diretoria, ele fala assim: também tem coisas que eu não vou falar, porque a última vez que eu falei, eu tive que aguentar nas orelhas. Não sei Uhum, se você reparou nesse trecho da sim, coletiva também. Ele falou, eu ontem até achei que a coletiva dele, tirando a patada que ele deu no jornalista, foi melhor do que a média, eu também te achei. confesso. Porque ele pelo menos expôs as coisas, sabe? Uhum. Então, assim, é diferente da Janete, por exemplo. Ela disse assim: ó, não estou conseguindo assistir as coletivas do Abel toda vez a mesma coisa. Eu acho até que ontem foi um pouco diferente.
foi legal. Agora, para completar, seria excelente que o Anderson Barros aparecesse, que a Leila Pereira aparecesse. Cara, assim, nem que fosse o Buozzi, que é vice-presidente, alguém que representasse o Palmeiras, sabe, Isa? Isso eu sinto muita falta. E como você falou, você adoraria perguntar isso. Eu sinto muita falta disso, Isa. Não, não é pedir demais, né? Não, não é e faz parte da função deles, né? Como representantes do clube. Realmente há muito tempo Leila e Barros não convocam uma coletiva, não falam. O Barros falou, né, exclusivo com o Rodrigo Fragoso na transmissão da TNT no jogo contra o São Paulo, mas assim, há muito tempo que os dois não realmente se dirigem à imprensa e se dirigir à imprensa é de se dirigir ao seu torcedor. Né? Eu também sinto muito falta dessa comunicação, e no fim das contas, o Abel acaba sendo também o escudo, né? Porque quem tá ali falando o tempo inteiro é ele, quem tá dando coletiva todos os jogos é ele. Então, eu também achei a coletiva dele ontem melhor, porque assim, a gente espera também que o treinador assuma erros, eu acho que ontem finalmente ele assumiu alguns erros, e eu também acho que ele expôs coisas que ele precisava expor. E, obviamente, essa fala que você destacou dele se refere ao ano passado, né? Quando ele reclama da arbitragem e a Leila faz questão de dizer, olha, não adianta reclamar da arbitragem se o meu time não dá um chute ao gol, né? E eu, assim, eu até concordo com ela, mas eu acho que se ela pensar isso, ela pode falar isso pro Abel, né? E não tirar o dela, expor isso e no fim das contas tirar o dela, né? Porque também, vamos Mas aí combinar. é o interesse dela defender a CBF publicamente também, né? A gente Claro, sabe que o claro. xadrez político, a Leila não faz nada por acaso, né? Com certeza. Tanto é que eu acho que, assim, ela antes era mais atuante, né? Você com certeza se lembra. Vira e mexe, ela aparecia em zona mista, assim, em clássico, e falava com imprensa. Nossa, várias vezes eu já fiz. Lembro que fui Palmeiras e Boca Juniors, fui fazer o jogo lá na Argentina. Na chegada, ela falou com jornalistas, ela falava em zona mista de clássico. Hoje ela não faz mais isso, porque ela, na verdade, tem outros interesses, né? A gente sabe disso. Então ela não quer se expor, né? Então, assim, é complicado, né? É bem complicado.